queridos, nós estamos ao vivo com o Momento QG e mais uma noite. Sejam todos bem-vindos. Você que está chegando aí, seja muito bem-vindo a mais um Momento QG. Estou feliz de estar aqui com vocês. Daqui a pouquinho eu vou me apresentar. Estou esperando aí o pessoal que está entrando. Quem está entrando, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E como eu disse, eu vou daqui a pouquinho me apresentar. Mas quem está chegando aí, seja bem-vindo. Quem quiser deixar um pedido de oração, pode deixar o seu pedido de oração, porque nós vamos orar daqui a pouquinho. Vamos pedir a presença do Senhor aqui com a gente também, em mais um Momento QG. Mas que bom que você está chegando aí. Quem for chegando aí, pode já deixando aí de onde você é, de onde você está assistindo a gente. O bom desse momento da tecnologia é que está todo mundo no Brasil inteiro, até no mundo inteiro, assistindo a gente. Então quem está aí pode entrar e interagindo com a gente, dizendo de onde você é. Se você é de BH mesmo, você pode colocar aí também, porque vai ser um prazer eu te conhecer. Mas é bom estarmos todos juntos aqui mais uma vez, tá bom? Quem está chegando aí, mais uma vez, eu digo seja bem-vindo, você que já está aí com a gente, tá bom? Tá aí, já estou vendo aqui Pastor Rafael Felipe, que é meu irmão. Tá aí, Jaque, de BH mesmo. Que legal, Vanessa Barbosa, essa é minha cunhada, parece que eu convidei a família toda, né? Mas na verdade eu convidei mesmo, para que o pessoal estivesse aqui com a gente também. Que legal estarmos juntos aqui. Bom, deixa eu me apresentar. O meu nome é João Vitor, eu sou pastor aqui no oeste do Pará. Estou bem longe de vocês, mas hoje estamos conectados pela palavra de Deus. Sou pastor aqui no oeste do Pará, especificamente na cidade de Altamira, no Pará. Eu estou já trabalhando aqui no oeste do Pará, o meu 8º ano, há 7 anos e meio eu trabalho aqui nessa região, desde que eu me formei em 2012, lá nas Faculdades Adventistas da Bahia. Eu tô trabalhando aqui então desde o início de 2013. Comecei trabalhando na cidade de Óbidos, bem na divisa com Suriname, depois vim trabalhando aqui mais para a região da estrada da Transamazônica, tão conhecida, que eu acho que vocês devem ter ouvido falar. Trabalhei em Itaituba, que é uma região mais de garimpo, de ouro. Depois trabalhei em Santarém, que é a maior região aqui no oeste, é a maior cidade aqui da região do oeste do Pará. E agora atualmente estou em Altamira. Estou trabalhando aqui em Altamira, cuidando de 4 igrejas. É um distrito novo que abriu aqui, então a gente veio para um novo desafio. Já tem aí mais ou menos uns 9 meses que nós estamos aqui nessa cidade. Eu cuido aqui para que o pessoal que esteja me assistindo aí e for me ouvir e não ficar com ciúme, eu vou citar o nome de cada igreja, tá bom? Sou pastor da igreja do Mutirão, que é a sede do distrito, igreja do Jatobá, igreja do Água Azul e um projeto missional que é a Comunidade Sentir Mais. É um projeto que trabalha com a mente pós-moderna, é um projeto que trabalha para alcançar pessoas com a mente secularizada. Bem parecido com os projetos que você deve ter ouvido falar, como Espaços Novo Tempo, como Nova Semente. Eu cuido de um projeto desse aqui em Altamira, que é o projeto A Comunidade Sentir Mais. Então quem for da Comunidade Sentir Mais está aí, é um prazer estar falando com vocês aqui, só que agora pelo Instagram da Igreja Central de BH. Bom, eu sou natural de Juiz de Fora, eu sou mineiro, eu sou daí. Então eu vim parar bem longe, já dizia aquele velho ditado, né? A mãe sempre fala, esse menino vai longe. Vim parar bem longe, pelo menos da região de onde eu nasci, fui criado até os 18 anos em Juiz de Fora, fui para a faculdade na Bahia, da Bahia vim para o Pará e estou aqui. Eu sou casado com a Paola é daí bem pertinho de BH, a Paola é de Raposos, minha esposa, e meus 2 filhos são paraenses, já nasceram aqui. Uma filha nasceu em Itaituba, outro filho nasceu em Santarém, mas nós já estamos aqui no 8º ano de ministério. Bom, eu quero te pedir para você já deixar sua Bíblia aberta aí. Quem está com a Bíblia aí pode pegar a sua, eu peguei a minha aqui também. Livro de Tito capítulo 3. Deixa aberta aí a sua Bíblia, nós não vamos ler agora, nós vamos ler lá na frente, tá bom? Mas já deixa preparada aí a sua Bíblia também. Deixa a sua Bíblia preparada. Quem for aí de um outro lugar, não ser BH, pode ir deixando aí. Eu tô vendo, a minha esposa está dizendo que é de Raposa, mas ela está aqui no quarto aqui com as crianças, tá bom? Pode ir interagindo, colocando aí o seu pedido de oração. Você pode colocar aí também de onde você está falando. Vai interagindo com a gente, que é legal te receber aqui também, tá bom? Vamos então, do jeito que você está, fechar os seus olhos aí onde você está nesse momento. Seja no seu quarto, na sala, na sua casa, onde você estiver, feche seus olhos e nós vamos orar agora.
Querido Pai, que legal é poder estarmos juntos nessa hora, conectados pela Tua palavra e pela oração. A Tua presença é tão sagrada que é capaz de transformar vários lugares de pessoas que estão separadas umas das outras pela distância. Todos esses lugares são santos porque o Senhor está aí também. Nós sentimos isso, nós temos a convicção disso, e que nessa hora o Senhor possa falar ao nosso coração. Toca a nossa vida, onde abriremos Tua palavra, que o nosso coração também esteja aberto. É o que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu estou feliz de estar recebendo vocês, de estar aqui com vocês. Na verdade não estou recebendo vocês, estou recebendo na minha casa, mas vocês estão me recebendo. Estou feliz com o convite, o Momento QG, que é um momento em que nós podemos nos retirar para o quartel-general. Que excelente ideia, que excelente projeto, em meio às nossas crises, nossas lutas físicas, mentais, espirituais. Nós podemos nos retirar ao quartel-general nesse momento aqui, que eu fiquei sabendo que acontece de domingo a sexta, em que vocês estão juntos nesse momento para estarem bem pertinhos do Senhor. Sabe que esse momento ele acabou nos ensinando muitas coisas, né? Esse momento que nós estamos em isolamento, em quarentena, cada um na sua casa, acaba que nos ensina muitas coisas. A primeira delas é acelerar processos necessários. Já parou para pensar nisso? Alguns processos em nosso país andavam meio que travados, e acabou que a pandemia nos ensinou a acelerar alguns processos, como por exemplo, o EAD no Brasil. O EAD já existia, mas andava meio que a passos bem lentos. E aí acabou que nesse período todo mundo teve que aprender a usar o EAD, todo mundo teve que aprender a usar a tecnologia para o ensino à distância. Quer ver uma coisa que na igreja também andava bem a passos lentos e nós tivemos que aprender a acelerar? O processo de reavivamento na igreja. Eu não sei se você concorda comigo, mas pensa bem. O reavivamento na igreja, eu como pastor, eu posso dizer isso. Tudo quanto é projeto que a gente possa imaginar para levar a igreja para mais perto de Deus, já foi feito. Programas, projetos, treinamentos, sermões, mensagens, tudo que era possível, a gente tentou fazer, mas nada acontecia. Parece que a coisa não andava, parece que não rolava o tal do reavivamento que a gente tanto espera. E aí, eu não sei se você experimentou conversar com algumas pessoas da igreja nesse período que estamos longe um do outro. Parece que um discurso se repete. Eu tô com saudade da igreja. Quem tá com saudade da igreja aí, levanta a mão. Isso, vai colocando aí. Eu tô com saudade da igreja. Todo mundo que eu visito virtualmente, eu faço minhas visitas aqui pelo WhatsApp para as pessoas, para as minhas ovelhas aqui, e aí eu pergunto assim, você está com saudade da igreja? Todo mundo só me diz a mesma coisa, estou com saudade da igreja. Sabe o que isso me ensina? É que nesse período nós aprendemos a dar mais valor para a igreja. Muitas vezes nós não dávamos o valor necessário que a igreja deveria ter, e agora a gente aprendeu a dar valor para a igreja. Então algumas coisas nessa pandemia ajudou a acelerar o processo de reavivamento na igreja. A igreja ainda não está reavivada 100%, mas eu acho que quando nós voltarmos, nós vamos ter pessoas com mais vontade de fazer as coisas para Deus, nós vamos ter pessoas com mais vontade de fazer coisas para Deus, por Deus, pela igreja. Então vamos ter uma igreja muito mais animada, reavivada, com vontade de fazer mais por Deus. Então tudo isso nos ensinou a acelerar esse processo. Outra coisa que a pandemia nos ensinou é que a gente passou a dar valor para aquilo que realmente importa. Por exemplo, a gente está em casa, às vezes no culto do sábado de manhã, ou às vezes no culto do domingo à noite, ou na quarta, tem gente que está deitado na cama de pijamão e assistindo o culto, é ou não é? Pois é, e a gente não se importa muito com a roupa que está vestindo. Hoje a gente só está dando valor para aquilo que é essencial, como por exemplo, pagar a conta, se a gente vai ter dinheiro para pagar o boleto, se vai ter comida em casa. É isso que é o essencial, é o que a gente está preocupado hoje. Essa é a nossa maior preocupação hoje em dia. A igreja também aprendeu a dar valor àquilo que é essencial. Hoje a nossa maior preocupação não é se o ar-condicionado da igreja está geladinho para a gente. Hoje a nossa maior preocupação é se as pessoas estão sendo bem cuidadas e se as pessoas estão próximas do Senhor. Estamos aprendendo a dar valor para aquilo que é essencial. Por isso eu digo que o processo de reavivamento está mais próximo de acontecer. Eu, na minha pequena fé, não via o reavivamento acontecendo agora a curto prazo. Agora eu já vejo muito mais próximo. Eu acho que se a gente voltar daqui a pouco, daqui a alguns dias, nós vamos estar muito mais próximo de um reavivamento do que antes. Mas hoje eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre desespero. Já se viu desesperado em algum momento na vida? Você já se viu desesperado a ponto de você pensar assim, não tem mais solução para mim? Responda aí para mim nos comentários.
Coloca aí para mim agora, aí no chat, coloca aí para mim, eu já estive desesperado, só para eu ter uma noção de quem já esteve desesperado em algum momento na vida. Já se sentiu assim? Você sabe o que é desespero? Eu tive a curiosidade de pesquisar um pouquinho o que é desespero. O dicionário ele fala que desespero é literalmente incapacidade de reação, ou você é incapaz de qualquer ação. Quando você está desesperado, segundo o dicionário, é um desalento ou sem saída, ou até mesmo o contrário aliás, o desespero pode ser considerado o contrário de esperança ou desesperança. O dicionário chega a dizer que desespero significa desesperança. Quando eu olhei por essa perspectiva de que desespero pode ser desesperança ou contrário de esperança, eu comecei a imaginar assim, agora eu estou entendendo o que é desespero. Aí tem gente agora dizendo, eu já estive nessa situação de desespero. É uma situação que você olha para um lado e para o outro e perde qualquer capacidade de ação. O dicionário diz que é a tal da desesperança, você não vê mais esperança nas coisas, você se vê sem saída. Como é que funciona o desespero na mente humana? Os pesquisadores da mente humana dizem que o desespero ele só é ativado no momento em que nós estamos numa situação de estresse e de pânico extremos. É quando você está num pânico e num estresse tão alto que você olha ao redor e pensa assim, gente, eu estou sem saída. É quando você perde o senso de tomar decisões, quando você perde o significado das coisas. Isso é estar em desespero. O desespero, então, só para que você entenda, é ativado na mente quando você está num estado de estresse extremo ou num estado de pânico extremo, que você perde o senso de tomada de decisões. Você trava. Ou você trava ou você surta. A mente humana funciona dessa forma quando entra em desespero. E mais, você começa a entrar num estado de falta de fé, de pessimismo. Você perde o significado das coisas, como eu disse antes, e começa a entrar num estado de pessimismo. Você pensa, tudo vai dar errado. Por mais que as coisas estejam numa tendência de começarem a dar certo, você pensa, vai dar errado. Vai dar errado. Isso é o famoso desespero. Afinal de contas, essa não é a situação de muita gente hoje? Não é a situação de muita gente hoje que você olha ao redor e pensa assim, a pandemia não está perto de acabar, a situação do Covid vai ficar pior, já estão dizendo que lá na China o negócio está ficando cada vez pior, e aí muita gente entrando numa situação de desespero, que é exatamente essa descrição que eu acabei de dar aqui agora. O desespero é quando você perde a capacidade de tomar decisões. Agora, veja bem, essa situação do coronavírus, eu posso falar agora até com mais propriedade. Eu estive numa situação em que eu tive bastante dos sintomas, minha esposa e eu, aqui em casa nós tivemos bastante dos sintomas, e quando você começa a entrar numa situação assim que você busca o ar e não encontra, aperto no peito, dor de cabeça, tosse seca, você começa a entrar nessa neura de você pensar assim, será que eu estou também? Não é um desespero completo, porque quando eu falo de desespero, eu não estou falando de uma situação que você simplesmente ficou ali meio angustiado, não é isso, desespero é algo além, mas quantas pessoas ao seu redor você já não viu, neste momento agora, também entrando em desespero? Sabe de uma coisa? Tem gente entrando em desespero não só por causa da questão física, da saúde, mas também por causa da questão financeira. Quantas pessoas perderam o emprego? Quantos empresários estão sofrendo nessa hora porque o seu comércio já está fechado ou o seu negócio já não tem como mais movimentar dinheiro? Aquele que dependia de estar na rua para ter o ganha-pão, já não tem mais como fazer isso? E aí é natural, o desespero começa a bater na porta, a pessoa começa, como diz o dicionário, a olhar para um lado e para o outro e se encontrar sem saída. Quer ver só para você entender o que é desespero? Uma ilustração de uma história bíblica. A Bíblia fala de uma situação em que o povo de Deus entrou em desespero. Quer ver só? Lembra quando o povo saiu do Egito? O povo saiu do Egito e atrás deles vinha quem? Isso, Faraó. À sua frente, Mar Vermelho. De um lado montanha, do outro lado montanha. Outro dia eu estava estudando a arqueologia desse momento da saída, da fuga do Egito, e é interessante você perceber que de fato era isso, na frente Mar Vermelho, não tinha o que fazer, atrás do exército de Faraó, de um lado montanha, de outro lado montanha, não tinha para onde fugir. É exatamente nessa hora que eles olharam para um lado e para o outro, não viam saída, o desespero bateu a porta. Literalmente o desespero bateu a porta. Eles não tinham para onde ir. Aí você conhece a história, quando Moisés, Senhor, o que eu vou fazer aqui agora? O povo está reclamando e Deus diz, por que clamas a mim?
toca nas águas e o mar abre e você já conhece o final da história. Um psiquiatra existencial, certa vez, ele foi tentar entender o que era o desespero e ele conviveu naquele período dos campos de concentração, nazismo, onde os nazistas levavam judeus e várias outras pessoas para os campos de concentração e ele foi pesquisar ali dentro o que era o desespero. Depois de alguns dias ali dentro, fazendo suas pesquisas, ele chegou à seguinte conclusão: desespero nada mais é, eu estou lendo aqui para eu não me perder nessa explicação desse psiquiatra existencial falando sobre desespero. Ele diz que desespero nada mais é do que sofrimento menos a solução. Desespero nada mais é do que sofrimento menos a solução. É quando você exclui do teu sofrimento a solução das coisas. Você está num sofrimento tão grande que aí você começa a excluir a solução, e entra num desespero. Então é quase uma fórmula matemática. Desespero é igual a sofrimento menos solução. Você tira a solução da frente, você exclui a solução começa a ir embora, começa a se esvair, você não enxerga mais a solução para os seus problemas. Isso é desespero. E por que ele diz isso? Porque na maioria das vezes a solução para os problemas das pessoas estão bem pertinho delas e elas começam a excluir a solução e entram num estado de desespero. Elas se esquecem que a solução está ali bem pertinho. E deixa eu te dizer uma coisa hoje em nome de Jesus. Eu não estou falando isso aqui por mim mesmo, eu estou falando isso aqui em nome de Jesus. A solução para os teus problemas estão aí bem pertinho de você e você nem se dá conta. A solução para os seus problemas é o próprio Deus, Ele está aí. Ele está aí para te dizer: meu filho, eu estou aqui do teu lado, não exclua a solução, não entre em desespero, não tente lutar sozinho, porque eu sou a solução para os teus problemas, eu estou aí bem pertinho de você. Ora, se o desespero é o sofrimento que você está sentindo agora menos a solução, chama a solução de volta, chama Deus para a tua vida mais uma vez. Se Ele é a solução para os teus problemas, experimente pelo menos. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou enfrentando aqui agora, você não sabe da minha luta, você não sabe dos meus problemas. Se o Senhor soubesse, aí o Senhor ia entender o que eu estou falando. Deixa eu te dizer uma coisa, não sou eu que estou te dizendo isso aqui hoje, é Deus mesmo te convidando, meu filho, eu estou te chamando, porque eu vim te trazer a solução, eu sou a solução para a tua vida, para os teus problemas. E sabe, hoje em dia nós estamos vivendo um momento de minimização do desespero. O pessoal está minimizando o desespero que as pessoas estão sentindo por aí. Você lembra quando o vírus estava para chegar no país? Aliás, a gente não previa que o vírus ia chegar, mas um pouquinho antes do vírus chegar no país, a gente ficava assim: ah, é porque lá na China, aí faz piada com o chinês, e faz piada com o pastel, e isso e aquilo, e aí de repente o vírus chegou, primeiro caso. O pessoal está na praia, o pessoal está no bar, o pessoal está ali, está brincando. O vírus chegou, aí teve alguém que soltou uma frase, eu não vou dizer quem é, porque um disse que foi um político, outro disse que foi um médico do Fantástico, não vou dizer quem foi, mas teve um que disse assim: ah, é só uma gripezinha, começaram a minimizar as coisas. Sabe qual é o problema da minimização das coisas? É que quando a gente começa a minimizar as coisas, nós acabamos nos esquecendo de que existe uma solução real para um problema real. E eu sei que hoje, provavelmente estou falando para alguém que está vivendo um problema real. E tem gente ao seu redor dizendo assim: não, esquece isso. Não, levanta a cabeça. Vamos lá, não é assim, não fica aí, se levante. Só você e Deus conhecem o seu problema. Por mais que as pessoas comecem a minimizar o seu problema, você entende o que você está passando. Eu vim hoje aqui para te dizer que Deus te entende, Deus te conhece e Deus veio te dizer: meu filho, eu sei o que você está passando. E eu vim te apresentar a solução. Só que em meio a tudo isso, eu quero trazer agora para um lado mais espiritual das coisas. Claro, eu sou pastor, não tem como eu fugir do lado espiritual da nossa vida, das coisas corriqueiras da vida. A gente vai trazer agora para o lado espiritual, porque o lado espiritual é uma parte importante da nossa vida. Agora entenda, você já em algum momento esteve desesperançado? Ou sem esperança? Desesperançado do mundo? Ou desesperançado de você mesmo? Já olhou para a própria vida e pensou assim: para mim não tem mais esperança, para mim não tem mais jeito, pastor. Eu já cansei de cair nos meus mesmos pecados de sempre. Eu caio e levanto, caio, levanto, caio, levanto, nos mesmos pecados. Eu tenho vergonha de Deus, pastor, eu não sei nem mais o que fazer, o que pedir.
Pastor, para mim não tem mais jeito. Você já esteve sem esperança quanto a você mesmo? Jesus Cristo hoje vem te dizer que em meio ao seu desespero existe sim esperança. Nesse contraste entre desespero e esperança, o desespero é o teu problema, é o teu sofrimento. A esperança é Jesus. E eu quero ler isso com você na palavra de Deus. Quero ler com você isso na Bíblia. Vamos lá agora? Tito capítulo 3. Eu pedi para você abrir lá no comecinho da nossa live. Abra aí comigo Tito capítulo 3, verso 7. Abra aí comigo. Tito capítulo 3, verso 7. Vou esperar enquanto você está abrindo aí em Tito. A minha Bíblia já tá aqui já marcadinha. Eu vou ler o texto com você daqui a pouquinho. Mas antes de ler o texto, eu vou te dizer uma coisa. Uma vez, quero te contar uma história. Uma vez eu estava visitando, e eu visitava com outro pastor. Tinha um outro pastor me acompanhando nas visitas. Eu já tinha visitado a casa daquela senhora. Ela me disse assim na primeira visita: pastor, ore por mim porque eu estou num tratamento, é uma doença grave, uma doença séria, e eu não consigo assim enxergar a solução, os médicos não veem solução, ore por mim, pastor. Segunda visita que eu fui fazer, eu fui com outro pastor, e ela fez o mesmo pedido. Sabe o que o pastor disse para ela? O pastor disse assim, pode parecer até um pouco insensato, mas até um pouco rude, mas ele disse assim para ela: irmã, e se Deus não te curar? Irmã, e se Deus não te curar? Eu fiquei olhando para o pastor e falei, não acredito que ele fez essa pergunta. Mas ele explicou, ele disse assim: irmã, entenda que se Deus não te curar, a sua esperança não pode estar meramente nas coisas aqui deste mundo. A sua esperança, a solução para os seus problemas não deve estar apenas nas coisas aqui passageiras. Como hoje nós temos visto muita gente olhando para a situação e falando assim: quando vier a vacina, aí sim. Quando vier aqui um remédio, aí sim. Entenda, a solução para os nossos problemas não estão aqui neste mundo. Não está aqui neste mundo. A solução para as nossas situações não estão aqui. A gente tem que olhar para o mundo por vir, para uma vida que ainda está sendo preparada para nós. E é isso que o texto de Tito, capítulo 3, verso 7, nos diz. Olha o que esse texto nos diz. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Olha a esperança que Tito está falando aqui agora. Esperança da vida eterna. Não é esperança num remédio, não é esperança numa cura, não é esperança de prosperidade, não é esperança em nenhuma outra coisa senão na vida eterna. Em meio aos nossos desesperos, se tudo teimar em dar errado, se tudo continuar fracassando na sua vida aqui, fique tranquilo, ainda tem algo melhor sendo preparado para mim e para você, a vida eterna. Tem um outro texto que eu quero ler com você que está no Salmo 39, verso 7. Olha o que esse texto nos diz. Salmo 39, verso 7. Salmo 39, verso 7, a Bíblia nos diz assim: e tu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. O texto aqui agora é Davi dizendo o seguinte: Senhor, eu vou depositar minha esperança em quê? Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. Senhor, a minha esperança deve estar depositada aonde? Em quem? Em que eu vou confiar? Em que depositar minha esperança? Onde está a minha esperança? Já se perguntou isso em algum momento em meio ao seu desespero? Em meio ao nosso desespero existe esperança, e a minha esperança está no Senhor, diz Davi. Em meio ao meu desespero, a minha esperança deve estar em quem? No Senhor, numa pessoa. No primeiro texto nós vimos que a nossa esperança deve estar na vida eterna, e a nossa vida eterna, ela só faz sentido se tiver Jesus, se tiver Deus lá. Imagina se chegar no céu não tem Jesus, não tem Deus, não vale a pena. E agora Davi diz que a nossa esperança está no Senhor. E a gente canta sobre isso num corinho, muito conhecido na igreja. Não tem aquela música, a gente canta animado e esquece de prestar atenção na letra, que diz assim: se a vida apresenta motivos para desanimar, a minha esperança está no Senhor. Se as nuvens escuras não querem passar, a minha esperança está no Senhor. Se alguém que eu amo vier me ferir, me desapontar, a minha esperança está no Senhor. Se às vezes me esqueço de amar, de sorrir, se eu perdi o motivo até para sorrir, a minha esperança está no Senhor. É aí que a nossa esperança precisa estar depositada, não em coisas passageiras deste mundo. E eu quero ler o último texto com você que se encontra em 1 Coríntios 15, 19. Abre aí comigo agora. 1 Coríntios 15, 19. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre esperança. 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. A Bíblia nos diz assim:
Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo está limitada apenas às coisas aqui desta terra, às coisas passageiras, nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque a nossa esperança deve estar depositada no porvir, na vida eterna que Jesus está preparando para mim e para você. Sabe, eu não posso acreditar que você veio parar nessa live hoje por um acaso. Quem sabe você já está acostumado a estar aqui no Momento QG, e que bom que você está acostumado com isso, de vir durante o dia, você estava cansado, sobrecarregado e veio se refugiar aqui no quartel-general de Cristo. Que bom que você faz isso todo dia. Mas se você não faz isso todo dia e veio parar aqui nessa live por um acaso, estava passando ali no Instagram, viu ali a Igreja Central de BH, estava passando e parou nessa live, não foi por um acaso. Eu não posso crer que foi em vão que Deus te trouxe até aqui. É porque Ele queria te trazer uma mensagem em meio ao teu desespero, uma mensagem de esperança. Para te dizer, meu filho, o desespero é quando você exclui a solução e a solução está aqui. Eu sou a sua esperança. Quando tudo teme dar errado, a tua esperança deve estar em mim, meu filho. A tua esperança não deve estar depositada nas coisas aqui da terra, mas nas coisas do céu, nas coisas da eternidade. Eu sei que o momento pode ser duro para todo mundo. Eu sei que o momento pode ser difícil para todos nós. Mas hoje Deus veio te dizer, meu filho, basta você se entregar, basta você querer. E basta você querer experimentar uma vida nova ao meu lado. Que tal a gente fazer isso hoje? Que tal nós experimentarmos juntos, vivermos uma vida nova de mais esperança nesse Deus? De que mesmo que as coisas deem errado, como diz um outro corinho, pode cair o mundo, estou em paz, porque a minha esperança está no Senhor. Que tal a gente depositar a nossa esperança, a nossa confiança na vida eterna e no Senhor, que é o nosso maior motivo de esperarmos pela vida eterna? Se você deseja isso, eu te convido aí, onde você está, fechar seus olhos e orar comigo. Querido Pai, obrigado porque essa pessoa que ora agora comigo, ela ora porque entende que a nossa esperança deve estar sendo depositada no Senhor, não nas coisas aqui da terra. O Senhor mesmo disse em Tua palavra que se a nossa esperança se limita apenas às coisas aqui da terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E sabe, Pai, a nossa oração hoje é sincera, porque tem muita gente orando comigo agora, desesperado, em sofrimento, em angústia, que não suporta mais um problema. Outros não estão vivendo um momento tão difícil assim, mas já viveram ou ainda vão viver. Que nesses momentos nós possamos depositar nossa esperança no Senhor. Como Davi disse, que mesmo que tudo dê errado, o Senhor possa estar conosco, nos fazendo entender que a nossa esperança permanece firme. Senhor, que em meio ao nosso desespero, o Senhor possa ser a nossa esperança. Nos entregamos em Tuas mãos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por terem estado aqui com a gente hoje. E eu convido você para estar aqui amanhã, nesse mesmo meio de comunicação aqui, que é o Instagram da Igreja Central de BH, para mais um Momento QG, um Momento Quartel-General. Que Deus possa ter falado ao seu coração, que você vá dormir hoje com mais esperança no coração. Que Deus te abençoe demais. Foi um prazer estar com vocês aqui. Uma boa semana a todos e que Deus os abençoe. Até a próxima.